Olá, turminha linda! Minha turminha linda do Centro Educacional Dona Emalé. Tudo bem por aí? Estão prontos para mais um conteúdo? Dessa vez o conteúdo é ciências, para terminar o estudo sobre as plantas. Então agora nós vamos aprender sobre a reprodução das plantas. Página 125. Reprodução das plantas. Já sabemos que, assim como os outros seres vivos, as plantas nascem, crescem, reproduzem e morrem, né? Reproduzem-se, nasce outra planta. A reprodução das plantas é necessária para que elas possam gerar novas plantas. Para as plantas se reproduzirem, no ambiente onde elas vivem, existem duas formas: a forma sexuada e assexuada. A reprodução sexuada ocorre nas plantas que possuem flores, pois é nas flores que encontramos as células reprodutivas, a masculina e a feminina. Para haver a reprodução, tem que ter uma célula masculina e uma feminina na reprodução sexuada. As células reprodutivas masculinas estão localizadas no interior dos grãos de pólen, que são produzidos nos estames. Aqui o desenho mostra a partezinha do estame. O conjunto de estames constitui o androceu, que é a parte masculina da flor. Então, androceu é a parte masculina da flor. Já o conjunto de pistilos forma o gineceu, que é a parte feminina da flor. Aqui, ó. Então, aqui está, ó, o androceu e o gineceu. Para que ocorra essa reprodução, esse conjunto de estames que está no androceu, que é a parte masculina da flor, vai ter que ter um encontro com o gineceu, que é a parte feminina da flor. Vamos ver como é que isso se dá? As células reprodutivas femininas, as oosferas, são produzidas no interior do ovário, que está localizado no pistilo. Aqui, pólen sendo liberados, que contém a célula reprodutiva masculina. Tá vendo? As bolinhas sendo liberadas. Óvulo no interior do ovário, que contém a célula reprodutiva feminina. Existem outras plantas na quais ocorre o contrário. Elas têm a parte masculina e a parte feminina em flores separadas. Portanto, podemos dizer que essas plantas possuem flores masculinas e flores femininas. A aboboreira, por exemplo, tem flores masculinas e flores femininas na mesma planta. Para que aconteça a reprodução sexuada das plantas, é necessário que ocorra o encontro entre as células reprodutoras, né? Masculina e feminina. Né? O pólen e a oosfera. O transporte de grãos de pólen de um estame até um gineceu se chama polinização. Com a ajuda dos animais, da água e do vento, o processo de reprodução ocorre facilmente. As cores chamativas, né? As cores vivas e os odores fortes das flores atraem insetos e outros animais, que realizam uma importante tarefa: colaborar no transporte dos grãos de pólen de um estame até um pistilo. Como que eles fazem isso? Alguns, como é que eu posso explicar para vocês? Quando eles pousam nas árvores, ou quando eles vão retirar o líquidozinho que tem na flor, eles levam para outro lugar o pólen.
Entendeu como é que se faz? Eles transportam o pólen agarradinho nas penas. Por exemplo, quando a abelha vai na flor para criar o néctar, ela leva esse pólen para um outro local. O vento, em alguns casos, pode espalhar sementes leves para o ambiente. E os animais que se alimentam de frutos, ao ingeri-los, eliminam as sementes junto com as suas fezes. Logo, depois da polinização, ocorre a fecundação, em que a célula reprodutiva masculina se encontra com a célula reprodutiva feminina. Em seguida, as pétalas da flor murcham e caem. Os óvulos fecundados originam as sementes. O ovário passa por várias transformações e geralmente se desenvolve ali um fruto onde se encontra a semente, que dará origem a uma nova planta. Aqui o desenho está representando o ovário, o mesocarpo, o endocarpo, as sementes e o epicarpo. Outra maneira de uma planta se reproduzir é através da reprodução assexuada. Isto porque algumas plantas funcionam de uma maneira diferente e não precisam da participação de flores ou de sementes para se reproduzir. Quando tem a necessidade das flores ou das sementes, a gente fala que é uma reprodução sexuada. Aqui não, aqui ela não tem essa necessidade de flores ou de sementes. Para gerarem uma nova vida, essas plantas precisam apenas que caiam no solo pequenas partes, como esporos, folhas ou galhos, que quase sempre a gente chama de mudinha. Me dá uma mudinha dessa planta? Esse tipo de reprodução é também conhecida como reprodução vegetativa. Observe alguns exemplos de reprodução assexuada ou vegetativa. Aqui, ó. Através dos brotos, que são plantas em miniatura produzidas pela planta-mãe. Esses brotos podem se separar da planta-mãe e dar origem a uma nova planta. A bromélia pode ser produzida dessa maneira. Rizomas são caules que crescem horizontalmente embaixo da terra. Caso o rizoma se rompa, ele pode dar origem a uma nova planta, na qual seus ramos crescem em sentido vertical. A bananeira é exemplo de rizoma. Tubérculos, caules que acumulam reservas de alimento. Se um tubérculo se separar da planta-mãe, pode se enraizar e dar origem a uma nova planta. A batata é um exemplo de tubérculo. Além das formas de reprodução estudadas anteriormente, há outras plantas como musgos, samambaias e avencas que não têm flores, nem frutos, nem sementes. Elas se reproduzem através de células chamadas de esporos, que ao caírem em solo adequado podem germinar e originar outra planta. Olha só, na samambaia, está vendo esses pontinhos pretinhos? Os pontinhos pretinhos nas folhas das samambaias são conjuntos de esporos. Então, quando eles se soltam, nasce uma nova plantinha. De um tubérculo de batata, podem surgir novas folhas. Os brotos da folha da fortuna surgem nas bordas das folhas. Tá vendo? Essas pequenas folhinhas que estão nas folhinhas, quando elas caem, nasce uma nova plantinha. É uma outra maneira de se reproduzir. É importante lembrar que a reprodução pode ser sexuada ou assexuada. A reprodução sexuada é aquela em que duas células sexuais, a masculina e a feminina, se unem, certo? É na flor que acontece esse encontro das células, que é o androceu, que é a parte masculina, e o gineceu, que é a parte feminina.
É na flor que isso acontece. A reprodução assexuada não acontece através da flor. Tá certo? Então, prestem bastante atenção. Façam os exercícios com bastante atenção. Depois a tia vai fazer um novo vídeo ou vai pesquisar um vídeo que tenha bastante desenho para que vocês possam entender melhor. Um grande beijo para vocês e fiquem na paz. Fui!